Um empate frustrante, dá pra colocar esse carimbo assim, ó, mas sem nenhuma dificuldade. É frustrante o empate, torcedor. Os mais de 25 mil torcedores que estiveram presentes na arena, jogo 9 da noite, sábado, chuva, frio, nada era convidativo. O que era convidativo é pra ver o Grêmio. É pra tentar empurrar o Grêmio, pra tentar, de certa forma, fazer valer o fator casa. E contra o Ceará, que era um adversário ali próximo, né? Eram 2 pontos de diferença apenas. E, poxa, se a gente acredita que é possível ganhar do Atlético Mineiro, como aconteceu no final de semana passado, dentro da casa dos caras, poxa, como é que eu não vou acreditar que eu possa vencer o Ceará dentro da minha casa? Agora, por que é frustrante? Eu acho que essa frustração do torcedor, ela pode ser apontada para alguns jogadores dentro de campo, mas tem 2 deles que, para mim, eles são os principais motivos dessa frustração. Um é o Edenilson e o outro é o Bright White. O Bright White nunca tinha sido, antes de hoje, vaiado pelo torcedor do Grêmio. E ele foi vaiado com força. Ele foi vaiado com vontade. É aquela vaia que demonstra toda a insatisfação do torcedor. Mas tem um terceiro culpado nesse empate do Grêmio. Ele atende pelo nome de Mano Menezes. O Mano, eu sei que, poxa, se o Mano a vida inteira ele teve como um dos rótulos a teimosia, não seria agora, né, que o Mano ia perder esse rótulo. Eu não sei se o Mano daqui a pouco ele acreditou em algo que não foi o que aconteceu na rodada passada, quando a gente ganha do Atlético, e com méritos também do Mano. Mas nós temos que entender que aquela era uma vitória improvável, que bom que ela aconteceu, mas a gente não pode daqui a pouco se jogar lá no sofá, né, abrir uma cerveja e pensar assim, pronto, agora eu encontrei o time, vai assim que as coisas vão acontecer assim daqui pra frente. Não vão. O Grêmio hoje, na metade do primeiro tempo, ele teve um controle do jogo, sem dúvida nenhuma. Era um jogo em que o Grêmio tinha todas as ações, era um Grêmio que estava conseguindo sair, ora pelo Marcos Rocha, que fez uma partida muito boa para a estreia dele, ora com o Marlon lá pelo lado esquerdo. Era um Grêmio que conseguia fazer, eu acho que fez um bom jogo o Alex Santana, fazer o Alex Santana dar um suporte para que, por vezes, o Cuejaro pudesse ser o cara para arredondar essa bola do meio campo. Qual é a falha do Mano? Vamos começar por elas. O Mano vai alegar, possivelmente, se ele for perguntado sobre a questão do jogo de hoje, ele vai alegar que ele perdeu o Balbuena logo cedo, e é verdade, é um fato, mas convenhamos, esse não foi o problema, mano. O problema é que não tem como tu conjecturar uma situação satisfatória tendo um meio campo em que tu tem como protagonista o Edenilson. Por favor, mano, desista do Edenilson. Ele vai fazer um gol, como ele fez semana passada, daqui a pouco ele vai acertar mais passe do que errar, e isso seria obrigação do Edenilson. Ele foi contratado justamente por isso. Mas botar protagonismo do Edenilson, tu acaba com ele. E hoje, de novo, e não é a primeira vez, o Mano já deve ter tido aí seguramente uma dúzia de vezes em que ele resolveu dar o protagonismo pro Edenilson. O Edenilson só falta chegar com a camisa no treino. Mano, para de acreditar em mim. O Edenilson vai chegar com a camiseta no treino com a hora escrito, Mano, para de acreditar em mim. Mas o Mano continua acreditando nele. Aliás, aquela conversa que a gente sabe, porque nós ouvimos de algumas pessoas muito importantes dentro do Grêmio, eu, o Diogo Rossi e outros tantos, de que o Grêmio vai valorizar o Cristaldo, mas como? Se o Mano olha e diz pro Cristaldo, tá vendo o Edenilson? Não tá jogando nada, mas se eu tirar ele, eu não vou te botar. Eu tiro ele e ponho o Riquelme, ponho qualquer um, mas não vou te botar. O Riquelme entra, e aí sim, é aquele azar de jogo, o Riquelme acaba se machucando. Mas mesmo assim, o Edenilson, ele não merece que a gente acredite mais nele. Nem nós, torcedores, muito menos o Mano Menezes. Mas a gente vai chegar no outro episódio, que é o Bright White. E hoje, essa vaia do torcedor pro Bright White, e uma vaia com raiva, uma vaia com gana, uma vaia a plenos pulmões para que realmente o Bright White entendesse o que estava acontecendo, naturalmente, é porque o torcedor ele não sabe mais se ele volta a acreditar ou se ele continua sem paciência. Porque terminou a paciência do torcedor do Grêmio. Então, peraí, o técnico tá vendo. Não, mas hoje eu não tinha o Carlos Vinícius. Põe o Jardiel mais cedo. Ué, tá no banco de reservas ali é porque ele tem capacidade de jogar. O menino entrou alguns minutos já no time profissional e mostrou que ele tem qualidade. Se ele tá no banco e o titular não tá jogando, não tem outro centroavante? O centroavante que tá em campo não tá conseguindo jogar? Tira ele. Tira ele e põe o Jardiel. Simples assim. Alisson, a gente precisa reservar um capítulo pro Alisson. Porque tem um determinado momento aí que outros jogadores
que faziam as mesmas jogadas do Alisson, vão pegar o Kiko Oliveira, que é outro que tá muito abaixo. Porque o Kiko Oliveira, ele sabe fazer uma coisa, correr. Tu dá um bago pra lá pra frente lá e diz assim, vai, Kiki! É tipo o Forrest Gump. Vai, Kiki! Mas aí alguém tem que gritar pra ele, para, Kiki! Porque senão ele continua correndo. É o Forrest Gump do Grêmio, o Kiki Oliveira. Só que quando ele pega a bola, que ele precisa pensar, ele geralmente faz a escolha equivocada. Se o defensor dá o lado esquerdo livre pra ele, ele vai pela direita onde tá o defensor e já tem alguém dobrando a marcação na cobertura. O Alisson, ele tem, claro que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com o Alisson, mas hoje o Alisson, por exemplo, é um titular absoluto do Grêmio. O Alisson é um jogador afirmado no time do Grêmio. A gente não discute a posição dele de titular. Agora alguém, e aí vai a experiência do mano, chega no ouvido dele e diz assim, filho, olha só, vamos combinar um negócio? Vamos ser menos preciosista. Tem um momento que tu vai ter que dar um bico na bola. E hoje, quem sabe o gol mais perdido do Grêmio é perdido pelo Alisson. Porque, bom, tem o do Bright White, né? Que a bola passa na frente, o Bright White vai tentar dar a chapa na bola e ele não consegue acertar a bola. Esse é um gol muito perdido. Mas o gol perdido pelo Alisson, ele é um gol em que a bola sobra, volta pra ele, e ele só precisa fazer duas coisas. Uma, não posso chutar em cima do goleiro. Duas, não posso chutar pra fora. Só que aí ele dá um tapa na bola, tu vê que ele dá o tapa na bola porque ele não gosta de fazer o gol feio, tem que ser um gol bonito. Não, filho, tu tem que fazer o gol. É muito preciosismo. É um toquezinho pro lado, é toquezinho de chaleira, é toquezinho de costa, joga de frente, filho. Vamos fazer o básico. Primeiro vamos garantir o prato de comida e aí depois tu pode pensar na sobremesa. Então tem vários aspectos, a gente pode analisar assim, pô, Bajé, mas não tomamos gol, mas não perdemos, isso é muito pouco. Nós jogamos contra o Ceará, rapaziada, dentro da nossa casa. É muito pouco. O Grêmio precisava ganhar do Ceará. E o jogo se ofereceu para que o Grêmio ganhasse. E o Grêmio passou trabalho. Um dos melhores em campo do Grêmio hoje é o Thiago Volpe. O Thiago Volpe evita 2 gols feitos do Ceará. Ele tem mérito, mas ele conta também com a deficiência técnica do Pedro Raul, que chega na frente dele, mas qualquer outro daria um paninho nele ou daria uma cavadinha por cima. Mas ele foi fundamental ali, ele evitou o gol. Mas o segundo gol que ele evita já na metade do segundo tempo é uma bola que é chutada de dentro da grande área e ela desvia no meio do caminho. Ou seja, ele já tinha feito a leitura para cair mais para a esquerda e a bola desvia e vem para a direita. E ele volta e dá um tapa na bola, salvou o Grêmio da derrota, o Thiago Volpe. E nós jogamos só contra o Ceará. A gente vai ter Flamengo fora de casa, a gente vai ter depois o Mirassol, que é um time muito mais organizado e que nos goleou dentro da nossa casa. Depois a gente vai jogar, não precisa viajar, mas joga o Grenal fora. E eu já tô pensando lá na frente, eu tô pensando em setembro. Então o Grêmio tem que tomar cuidado e as oportunidades que aparecem, senão a gente não sabe mais no que é que acreditar. Qual é o Grêmio que eu acredito? Qual é o Grêmio que eu acredito? É o Grêmio que vai jogar contra o Atlético Mineiro e ganha, quando eu menos esperava? Ou é o time que, quando eu espero que ganhe, consegue empatar e passa trabalho para segurar o empate contra o Ceará? É esse Grêmio que a gente não sabe mais qual que é ele hoje e qual que vai ser ele amanhã.